Olá, bem-vindos a mais um episódio. Paula Fitbeck, Saúde da Mulher na sua melhor versão. Eu fiquei um tempinho fora por razões aí de agenda, minha agenda e agenda dos convidados, e eu estou retomando hoje. E eu estou retomando em grande estilo, porque eu tenho uma convidada bem especial que faz um tempinho que a gente está tentando conversar. Hoje deu certo para nós duas, que é a Manuela Coutinho. Bem-vinda, Manuela. A Obrigada. Manuela, ela é, gente, mentora de médicos pela MC Legacy. Ela é uma empresária, ela é mãe, ela é diretora executiva da Lavi Legacy Labs e ela é nada mais, nada menos que a neta do professor Elcimar Coutinho também, né? Então, ela acho que vive os implantes hormonais há mais tempo que a maioria de nós vivemos, né? Desde o seu início, né? Mesmo porque ela teve, né, assim, o privilégio de trabalhar muito tempo com o vô dela, e agora ela é diretora da empresa dela, né, que está indo de vento em polpa, da qual eu sou, assim, uma médica fiel, né, e ela reservou esse tempinho para falar com a gente sobre os implantes hormonais, né, os tão polêmicos implantes hormonais, mas também tão maravilhosos, né, implantes hormonais. Tudo bem, Manuela? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar com você, falar de implante, tirar dúvidas, né? Obrigada pela oportunidade. A primeira coisa que eu vou pedir para você explicar para a gente, Manuela, assim, que é muito difícil falar e pensar, né, em implantes hormonais, acho que em qualquer lugar do Brasil, sem lembrar do professor Elcimar Coutinho, né? Então, ele que foi o pai, né, e continua sendo aí dos implantes, né? Conta um pouquinho como que foi a sua trajetória, né, nesse início aí de trabalhar com os implantes hormonais. Então, assim, antes de trabalhar com os implantes, assim, os implantes já faziam parte da minha vida, né? Sempre fizeram parte da minha vida. E eu nem sabia que os implantes eram uma coisa polêmica ou difícil, de difícil acesso, de difícil entendimento. Para mim, os implantes eram uma coisa natural, era o assunto do dia a dia, sabe? E eu morei, enfim, eu morei muito tempo fora do Brasil, fiz faculdade na Europa e tal, morei 7 anos lá, mas eu era muito próxima de meu avô e assim, meu pai sempre morou no exterior, né? Então eu tinha em meu avô também um apego assim, de figura masculina além do avô, sabe? Eu buscava nele essa aprovação que você busca no pai, sabe? Além de buscar em meu pai também. E aí, sempre, mesmo estando fora na Europa, eu, sempre que vinha para cá, eu vinha e me interessava pelo que ele estava fazendo. E em um momento eu me interessei em entender como é que os implantes eram feitos, como é que isso acontecia. E aí isso foi lá em 2010. E aí eu fui me envolvendo, eu estava aqui de férias e tal. E comecei a entrar no mundo, assim, ali no backstage dos implantes. E eu lembro que eu peguei uns e-mails de umas pacientes que iam para o site dele. E aí ninguém via aqueles e-mails porque estava perdido ali. Meu avô ele fazia os implantes para ele prescrever. Ele não fazia os implantes com objetivo comercial, assim. Né? Sim. Ele tinha ele sabia que os implantes mudavam a vida das pessoas, né? Ele sabia da importância dos implantes, mas uma tentativa que ele fez de escalar os implantes não tinha dado certo. Ele era E aí, médico, quando. médico às antigas mesmo, né? Era Isso, a relação médico-paciente, né? Mesmo depois, quando, exato, né, desenvolveu, né, a abrangência, ele continuava, né, tendo esse papel, né? Que ele fazia como exato. ninguém também, né, Manuela? E não, ele era um gênio, assim, e ele já tinha visto, ele sabia, não é como se ele não soubesse o potencial comercial que os implantes tinham. Ele sabia, ele já tinha tentado fazer isso anos e anos antes, em sociedade com uma pessoa da indústria farmacêutica, uma pessoa de uma indústria canadense, e ele tomou um cano desses caras, né, desses canadenses. E aí depois disso ele meio que lavou as mãos e falou, então não vou mais, né, não vou mais fazer. E continuou com a produção dos implantes com um laboratório pequeno.
só para produzir os implantes para ele e para algumas pessoas, alguns médicos, pupilos dele, que ele liberava ali. Tinha ali no máximo 10 médicos que também prescreviam implantes, né, através dele. E aí ele foi fazendo, né, fazendo isso, e aí eu cheguei. Quando eu cheguei, eu vi, e aí eu me apaixonei porque eu vi esses e-mails desses pacientes e eu entendi o que os implantes faziam. Uhum. Antes, eu sabia, mas eu não entendia. Eu não tinha esse, sabe, esse um conhecimento profundo, assim. E a partir disso eu passei a entender mesmo, sabe? E aí eu falei pra ele, Como profissional e como mulher também, né? Assim, isso, como mulher, eu fiquei comovida, sabe, assim, com essas pessoas. Tinham pessoas, assim, que já tinham tentado se suicidar 3 vezes. Sim. E depois dos implantes, sabe, depoimentos profundos, assim, das pacientes. E aí eu comecei, fiquei com aquilo na cabeça e falei, isso não pode ficar só com meu avô, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar ele a mostrar esse trabalho, a que esse trabalho se perpetue além dele, né? E aí foi o trabalho, quando eu comecei a trabalhar com ele, na verdade, assim, não foi imediato, porque eu trabalhava em uma multinacional de auditoria lá em Madrid, e aí ainda foi uns 2 anos até que eu consegui ser transferida para o Brasil e tudo isso. Mas, eventualmente, eu consegui reabrir o laboratório, transformando o laboratório em um laboratório mais comercial e montar uma metodologia de ensino para que os médicos que estavam fora da rede dele tivessem acesso a como se prescreve implantes hormonais. Porque não é você gostar ou não dos implantes. Até aquele momento, ninguém sabia como é que prescrevia implante. Sim. Eu vejo você, né, obviamente começando com seu avô, mas você conseguiu fazer com que os ensinamentos dele, né, se fossem assim divididos, né? A gente tinha os sortudos que a gente fala, os privilegiados que podiam estar perto dele aprendendo, né? Que a gente conhece muitos, né? Mas a maioria não tinha acesso e não tinha como saber porque não existia, né? Não existia nem a questão dos cursos, nem comercialização. Seu avô era um só também, ele não podia ensinar o mundo, né? E você você deu um jeito com que isso acontecesse, né? Então, que foi realmente, acho que uma divisor de águas, né, Manuela, no Brasil, né? Muito, exato. Foi o início da abertura do mercado mesmo para implantes. E assim, e naquele momento também com muito cuidado e respeito ao meu avô, porque ele tinha muitas resistências ali, né? Então assim, como eu tinha uma relação com ele muito próxima, de neta também, sabe, assim, eu consegui meio que furar os bloqueios, sabe? Eu tenho certeza que algumas coisas que ele deixava, por exemplo, quando ele deixou eu fazer o primeiro curso, que foi uma luta, né? Eu pedia, por favor, deixa eu fazer, e ele, inicialmente, ele rejeitava a ideia. Quando ele deixou, eu tenho certeza que foi por amor a mim. Que ano foi isso? Foi 2011, final de 2011, 2012. Faz pouco tempo, né? Eu acho que foi assim, foi mais por amor a mim, sabe? Porque meu avô tinha dificuldade de negar as coisas pra gente. E aí ele falou, tá, tudo bem, sabe? Assim, mas ele não estava confortável. Ele não estava feliz com aquela ideia, porque ele tinha medo dos médicos errarem e respingar nele, né? Sim. Ia respingar nele. Então eu falava pra ele, aí teve um dia que eu falei pra ele, vô, se algum médico, porque ele falou assim, mas minha filha, e se eles fizerem errado, se eles se estragarem? Eu falava, vô, se algum dos médicos do curso fizer errado, eu nunca mais faço, mas deixa eu tentar, né? E aí ele tentou, e aí eu comecei assim com um curso de 10 pessoas, sabe? Aí ele deixou eu fazer no primeiro ano 2 cursos, aí no segundo ano eu já consegui fazer 4 cursos com 15 médicos, sabe assim? Mas tudo aos pouquinhos, Não, eu me lembro, quando eu fiz, foram acho que uns 3, 4 anos depois de 5 anos, o curso de vocês, ele exigia certidões, certificados, né, então, e imagino que continua assim também, né, nos sérios, né, que eu lembro, assim, não era só se inscrever e pagar, você tinha que ser aprovado para fazer o curso, então me pediram todos os documentos, né, o que eu fazia, se eu tinha título, né, se realmente eu estava, assim, apta a fazer o curso, né, o que hoje em dia, infelizmente, com essa
disseminação, né, banalização não acontece, mas é o que eu sempre falo para as minhas pacientes. Gente, isso não acontece só na medicina e não só nessa área, acontece em todas as profissões e na medicina em outras áreas, e sempre vai ter os lugares certos, os sérios e as pessoas sérias para trabalhar com aquilo. O que basta é você, né, ter o conhecimento e saber que aquele médico é sério, porque vai ter, né, picaretas em todas as áreas, né? O paciente, a paciente, ela não pode se eximir da crítica ao médico também, sabe? Assim, ela tem que se informar antes de ir na consulta, ela tem que chegar na consulta e ouvir o médico e criticar aquela informação também, porque o médico é uma escolha. Então, a paciente tem que escolher o médico. Então, se a paciente vai para qualquer médico e só quer saber, assim, só quer que o médico fale o que ela quer ouvir, né? Ela quer um milagre, ela quer a resposta rápida. Se é isso que ela vai e ela aceita esse discurso, ela está se colocando em risco de encontrar vários médicos que não são os ideais, né? Assim, então, hoje em dia, a gente tem muita informação disponível, sabe? Assim, não custa nada você pesquisar um pouco antes de ir no médico. O que eu sempre falo aqui... quanto sobre o medicamento. Perfeito. Né? Qual você usa, né? Qual é o implante que você usa? Qual o hormônio que você usa? Eu sempre falo aqui que eu passei por uma transição de gerações, né? Eu me formei em 2004, faz 20 anos agora, e na minha época não existia nem internet para médico, muito menos Instagram, não tinha nada disso, e eu passei agora para meio que isso, até na minha opinião, até um tanto quanto exagerado. Mas, há muitos anos, eu vejo que cada vez menos as pessoas se informam onde eu me formei, onde eu fiz residência, se eu tenho ou não doutorado, assim, o meu currículo, sabe? Hoje em dia, a maioria vai no Instagram e escolhe o médico. Não que não possa ir no Instagram, né? Eu amo Instagram, eu faço, mas não é só Instagram, gente. Médico, ele tem que ter tido uma formação, né? Assim, você não vira um profissional em nenhuma área de uma hora para outra, nem muito menos em um ano no Instagram, né? Você tem uma trajetória e essa formação é importante. Da mesma forma que quando eu fui fazer o curso de vocês, né? O seu curso naquela época, me pediram todos os certificados do que eu tinha, se realmente eu podia fazer aquele curso, né? Se eu não era alguém que ia depois usar os implantes errado ou, né, poder, de alguma forma, fazer com que o nome do seu avô não se mantivesse como ele era, né? Exato, e aí aquilo tudo era porque eu era corresponsável por vocês, né, pelos médicos. Porque quando acontecia alguma coisa, o nome de meu avô ia ferir, mas meu avô ia brigar comigo. Entendeu? Porque eu era a pessoa que era responsável, então eu não podia. Todos os bloqueios que eu podia fazer para assegurar que eu estava pegando o melhor médico possível, eu fazia. Era só ginecologista, tinha que ter no mínimo 5 anos de formado e tal. Exato. Tinha uma série de filtros que a gente fazia para ver se a gente conseguia trazer essas pessoas, sabe? Assim, que fossem mais preparadas. Só que aí, depois de um tempo, né, principalmente depois que os absorvíveis entraram, o mercado abriu de uma forma tão dramática, assim, que não teve, a gente perdeu o controle, né, assim, todo mundo perdeu o controle, porque agora os cursos não estão mais só nas nossas mãos. Os médicos fazem cursos também. Sim. E aí, por exemplo, hoje chega um médico para mim aqui no laboratório, e se ele prescreve um medicamento, eu sou obrigada a vender o medicamento. Eu não posso dizer para o médico que eu não vendo o medicamento para você. Porque ele aciona o PROCON e, entendeu? Assim, ele é um cliente, ele é médico, é a faculdade de medicina que dá a ele o direito de prescrever. Então, assim, mesmo que a gente faça os filtros, né? Que a gente tente fazer filtros, hoje em dia é muito difícil, porque antigamente, naquela época, só tinha o nosso curso, só tinha o nosso implante. Sim. Então, assim, se você não compra comigo, você não compra com ninguém, né? Assim, hoje em dia não, se ele não compra comigo, ele compra com qualquer um. E a gente não podia adquirir sem ter o curso. Eu lembro, nossa, na minha turma, se eu falar aqui os nomes dos médicos que estavam junto comigo na minha turma, médicos super renomados, conhecidos, então, assim, era uma seleção, né? Mas, assim, mas eu concordo com você, isso
não é tão fácil, né, para o paciente, mas realmente a informação tem que ela tem que procurar, né? E o que sempre me perguntam, né, Manuela, que eu acho que é interessante você explicar também, né, quais são, né, assim, quais são as principais indicações, né, dos implantes hoje em dia, né? E eles sempre perguntam assim, quais são os riscos, se é perigoso, se é diferente da outra reposição, né? Então, você que vive nisso, tem uma experiência, só para esclarecer bem, né, essa dúvida, né, para as mulheres. Então, a gente trabalha, dependendo do hormônio, tem as indicações, né, diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um implante de gestrinona e implante de nestorone. Esses implantes são direcionados principalmente para patologias estrogênio dependentes. Então, pacientes que têm endometriose, mioma, pacientes que têm sangramento uterino anormal, né, que tem muita hemorragia, que sangra muito, pacientes que têm anemia, por exemplo, em decorrência do volume de sangramento menstrual, cólicas intensas, TDPM, tudo isso são patologias que são assim alimentadas por um descontrole, né, por picos ali de estrogênio. E a gestrinona e o nestorone vêm com a indicação de controlar esses picos de estrogênio para a pessoa ficar sem sintomas, sem esses sintomas dolorosos e tal. Então, isso é a indicação de uma parte, que normalmente são esses pacientes mais jovens, né? Principalmente nestorone. Nestorone tem muita paciente jovem, nestorone tem muita paciente com SOP, que inicialmente o nestorone é melhor indicado que a gestrinona por não ter o fator androgênico associado, né? O nestorone. Uhum. E as pacientes já mulheres formadas, né? Aí já podem ser candidatas ou não à gestrinona no tratamento dessas patologias. E aí depois tem as pacientes de reposição hormonal, que são pacientes que já estão ali, teoricamente, estão no climatério e menopausa, né? A não ser que seja uma paciente que tenha uma menopausa precoce e tal. São pacientes que estão ali com 45 anos para cima, que são as pacientes de reposição hormonal. Essas pacientes, elas vão ter que fazer reposição hormonal de alguma forma se elas quiserem manter a saúde nessa fase da vida. E a reposição em implante é uma reposição que é a primeira coisa que ela é mais prática para a paciente. Porque além de ter várias outras diferenças em relação às vias orais, né, e transdérmicas, a praticidade é uma coisa muito importante porque a gente está falando de um tratamento longo. Sim. Não é uma coisa que você vai fazer por um ano e depois não vai mais fazer. Você vai fazer todo ano. Então, a praticidade, ela importa muito. E, além disso, tem a questão das doses, que você consegue fazer um tratamento com doses menores e sem picos. Sim. Porque a liberação é estável. Então, aí você diminui efeitos colaterais, né? Assim, por exemplo, sangramento. A mulher que vai fazer reposição hormonal com estradiol, né? E aí começa a ter sangramento por causa do endométrio, né? Que fica espessado e tal. Com implante de estradiol, com implante discelástico, dificilmente você vai ter sangramento. É raro. O que eu sempre falo mesmo, eu tento explicar, porque tem esse tabu, né? Essa ideia de que os implantes, eles são ou mais fortes, ou mais perigosos, ou são hormônios diferentes. Não são, eles são os mesmos hormônios. Qual é a diferença? A diferença é essa. É até o contrário, eles são liberados de uma forma mais lenta, mais contínua, né? E você tem a praticidade de não precisar todos os dias, né? Usar 3, 4 creminhos, né, por dia. E hoje em dia, assim, qual mulher consegue, né, aos 45, 50 anos, parar 2, 3 vezes por dia para ficar passando creme? Até tem, né? Isso que eu falo. Se a mulher tiver uma aderência boa, é o mesmo, não precisa pôr. Mas a fuga do tratamento e a ineficiência acaba sendo muito maior, na maioria das vezes, porque a maioria não é tão disciplinada assim, né? A vida não é tão fácil assim para ela conseguir fazer, né? Mas se conseguir fazer também, ótimo, né?
Exato. E mas o creme ainda tem uma outra desvantagem em relação à própria via, né, a base dali do creme, né, ou Pentravan ou outra base, que ali você tem muitas variáveis que interferem na absorção. Inclusive Então a pode ser, não farmácia é? que vai fazer, né? Porque Exatamente. A cada uma é farmácia, qual uma é a base que farmácia. ela está usando para hormônio, né? Então, assim, tem que ser uma base específica para hormônio. Aí tem se a própria matéria-prima é de qualidade ou não. Qual é o estradiol que essa farmácia usa? Né? Aí tem a questão da absorção da pele, porque as pessoas, todo mundo não tem a mesma absorção pela pele, né? Sim. Então tem pessoas que absorvem bem, tem pessoas que absorvem mal. Então, assim, tem uma série de fatores ali que você não controla. Que no implante tem menos fatores que você não controla. Porque o implante, são poucos laboratórios que fazem, né? Hoje em dia só tem eu e o antigo, né? O antigo, então assim. Então, assim, não tem como errar muito, sabe? Sim. Se você confia, se é um laboratório que sabe fazer implante de silástico, porque tem isso. Os laboratórios têm que saber fazer implante de silástico, que é mais difícil do que fazer implante absorvível. No sentido assim, são somente duas matérias-primas ali, né? Tem um tubo de silicone. Eu tenho até aqui, ó. Vou pegar aí, aqui, ó, mostra para eles, só para vocês entenderem, gente, os implantes a gente tem os silásticos, que são esses tubinhos, né? Tá e vendo? os absorvíveis, que são comprimidinhos absorvíveis, que duram 6 meses. E os tubinhos duram geralmente 1 ano. Esse Exato. aí. Com Então, exceção do Nestorone, né? Que dura 6 meses Exato. o Nestorone. Tá vendo? Então, esse silicone aqui, apesar de ter outros materiais que se parecem com ele e que vendem aqui no Brasil e tal, esse silicone só vende em um lugar e é importado. E se muda o silicone, muda tudo. E eu falo isso assim hoje em dia com muito mais propriedade, porque como eu demorei 2 anos para construir esse laboratório, eu pude testar tudo que tinha no mercado de matéria-prima. Entendeu? Assim, principalmente de matéria-prima, assim, de insumo do tubo, né? Do tubo, da cola, que faz. Então, assim, eu testei tudo em laboratório, autoclavei tudo, fiz todas as etapas. E não tem um silicone que seja igual ao que a gente usa há 40 anos. Tipo assim, igual ao que meu avô ensinou a usar. Tem parecidos, tem que chegam quase lá, mas igual, com a mesma taxa de absorção, com a mesma espessura de parede, com a mesma rigidez depois da esterilização. Não tem. E isso é uma diferença que muda tudo no implante e que pouquíssimas pessoas sabem ver. Sim, sim. Entende? Então, até às vezes, um médico que trabalha com implante e tal, ele pega um outro implante, ele acha que é igual e não é. Sabe? E aí depois a gente vai vendo, assim, eu cansei de ver, teve um outro laboratório que começou a fazer implante de silástico aqui, mas eu acho que ele nem tá mais ativo. Mas ele ficou no mercado há pouco tempo e eu cansei de ver médicos que estão lá na mentoria e tal, que tinham problemas, assim, por exemplo, de implante romper na paciente. Entendeu? Sim. Assim, de a paciente, por exemplo, botar um implante de estrogênio e ter uma hipotensão grave depois. Entendi. Porque teve uma liberação muito... E isso depende da cápsula, né? Da qualidade, exato. Entendeu? Depende da qualidade do material. Então, assim, tem várias... apesar de parecer simples, tem muitas particularidades no implante que aí o laboratório tem que ser de confiança mesmo. E como silástico tem poucos, é mais fácil acertar. Porque, assim, por exemplo, você erra com um, você perde a confiança, nunca mais você compra lá. Sim. Não é como farmácia de manipulação que tem 300 por cidade, entendeu? E muda muito, é muito variável. Muda muito. E uma dúvida que todas as pacientes também me perguntam, Manuela, é se precisa mesmo tirar, porque eles duram 1 ano, né? E daí a gente geralmente tira e coloca novamente em 1 ano, né? Como eu falei, eles duram 1 ano e os absorvíveis geralmente 6 meses, com exceção da Nestorone, que é um tubinho também, que dura 6 meses, né? Mas precisa tirar?
Precisa tirar. Mas aqui a gente tem qual é o principal motivo de precisa tirar? É o continuamento, né, a continuação da terapia. Então, por exemplo, quando você bota o implantezinho lá, você é calculado ali 12 meses, uma média de liberação. Então, olha, por exemplo, uma paciente que tem endometriose, você fala para ela, eu vou botar em você aqui 240 miligramas de gestrinona em implante, são 6 implantes, e você vai estar ali em tratamento por 12 meses. Quando acabar os 12 meses, o que é que quer dizer? Que aquela paciente não tem mais uma dose suficiente para o tratamento. Ela está em subdose de tratamento. Não quer dizer que acabou a gestrinona que tinha nos implantes. Ainda tem gestrinona ali. E o mesmo com estradiol, com testosterona, com nestorone. Então, o que é que acontece? A troca dos implantes ali com 12 meses se faz por quê? Essa paciente não quer ter sintomas. Você não quer que essa paciente ovule. Exato. Ou uma paciente de reposição hormonal, você não quer que ela comece a ter sintomas, né, de fogachos, enfim. Então, você troca os implantes, mas você não troca porque está vazio, você troca porque ela não está com dose suficiente de bloqueio. Então, quando você não retira os implantes antigos e bota implantes novos, você faz ali uma superdose. É uma somatória de medicação, né? Você soma o resíduo, que você não sabe quanto é, né? Não tem como você saber quanto tem ali ainda, e em cada paciente isso varia, mas você tem ali um resíduo e você bota uma outra dose cheia dos implantes. E aí acontece que no segundo ano, uma paciente que no primeiro ano teve um tratamento excelente, pode aparecer com ressecamento vaginal, pode aparecer com acne, pode ter mais retenção, pode ter efeitos colaterais que ela não teve no primeiro ano. E pensa, poxa, o que aconteceu? Aconteceu que você está com uma dose maior. Você está com uma dose maior do que você estava ano passado. Então, isso é uma coisa importante do médico entender quando ele decide não retirar os implantes, até porque, se for o caso, ele botar um implantezinho a menos. Entendeu? Sim. Dizer, olha, eu não vou retirar, mas em vez de botar 6, eu vou botar 5 e a gente vai avaliar. Algumas vezes eu faço isso, porque daí, em alguns casos, fazer essa retirada a cada 2 anos. Inclusive, gente, para os colegas, pacientes também que nos assistem, a Manuela tem, né, um ambulatório para retirada dos implantes, né, Manuela? Explica um pouquinho, assim, esse serviço, porque é muito bom, gente, para os colegas e para os pacientes, porque às vezes a técnica não é tão fácil, ele está mais complicado e tanto a paciente sofre como o médico sofre, né? Então a gente ter esse serviço é, assim, muito bom mesmo, né? Esse serviço vem porque, assim, na minha cabeça é sempre assim, eu tenho que resolver o problema dos médicos. Eu tenho que ver o que é que está chateando ele ali e tentar criar uma solução para a vida dele ficar mais fácil em relação à prescrição dos nossos produtos, né? Então, qual é a objeção principal do elástico? É a retirada. Por quê? A curva de aprendizado é longa, não é assim, eu vou fazer um curso de retirada de implante e você vai aprender de uma hora para outra. Não vai, você vai aprender com o tempo, né? Você precisa de tempo. E os médicos hoje, eles não têm esse tempo para dar. E eles não têm nem o volume de pacientes que, por exemplo, a gente era acostumado, meu avô, por exemplo, que trabalhava com implante, ou o Luiz, Jorge, Amilcar, vários médicos que têm muito volume de pacientes de implante. Não é a realidade do médico atual. Não é? Então, assim, como é que esse médico vai aprender? Vai ter prática suficiente para retirar implante? É difícil. E aí eu chamei Clara, que é uma enfermeira que trabalhou com o meu avô 20 anos. Ela era enfermeira de Claudinha e Luiz, né? Ela era assistente de Cláudia e depois trabalhava como enfermeira de Luiz Carlos e ficou muito tempo lá. E aí eu chamei ela para trabalhar comigo e falei, poxa, eu queria que você viesse trabalhar para um laboratório, para você poder oferecer o seu serviço para os nossos clientes. E aí ela veio e está aqui com a gente, e aí a gente oferece esse serviço. Ela vai
para o consultório do médico e ela faz o procedimento lá no consultório do médico, quando é fora de São Paulo ou de Salvador, ela vai para a cidade do médico, o médico paga passagem, por exemplo, e tal, e aí ela vai lá, faz o procedimento e o médico não fica preso com um procedimento que vai tirar dele ali no mínimo 1 hora. Sim, exato. E, entendeu? 1 hora que ele podia estar ganhando e fazendo outra consulta, fazendo outro procedimento que ele gosta de fazer. Né? E às vezes, assim, além do tempo do médico, né, e o estresse, a paciente também, né, porque eu sei porque eu uso implantes, né, na verdade eu tenho 3 aqui que eu acho que eles vão morrer comigo, porque até hoje eu não tirei, mas assim, é o que eu falo para as pacientes, quando elas ficam com medo, ai doutora, mas eu ainda não consegui tirar esse, eu falo, gente, eu tô com 3 aqui que ninguém conseguiu tirar, eu tenho que ir na Manuela, eu sempre falo tirar, mas eu ainda não arranjei tempo, porque talvez eles morram comigo, né, mas é incômodo, porque você começa, além de, né, você fica um pouco ansiosa, pode às vezes até incomodar um pouco, depois faz uma cicatrizinha, né? Então, por mais, assim, se a gente puder evitar, melhor, né? E tem uma coisa que eu falo para os médicos que é o seguinte: a gente tem que fazer de tudo para a experiência do paciente com o médico ser a melhor possível. O médico tem que ser ali a pessoa que dá a segurança, que resolve o problema, a paciente sair feliz e tudo. E o procedimento em si de retirada do implante, mesmo a pessoa sabendo e tendo toda a segurança e tal, já não é a melhor coisa, certo? Já é desagradável ali. Quando o médico está inseguro em relação àquilo, aí é mais desagradável ainda. E aí, essa experiência não deveria ser o médico. Se o médico puder não participar disso e só fazer a parte boa, sabe? Sim. É melhor. Aí eu falo, deixa que eu faça a parte ruim, não tem problema. Né, assim, para a gente preservar a relação do médico com a paciente, sabe? E não ter que passar por aquele negócio ali. Aquele estresse, né? Mas também, exato, a gente não pode deixar que o médico deixe de prescrever o cilástico quando o cilástico for mais indicado por causa disso. Porque tem lugares que o absorvível não vai resolver. Ou não vai resolver tão bem quanto o cilástico, né? Então, principalmente patologia. Então, às vezes, eu vejo muito contracepção, né, gente? Não existe nenhum absorvível, né, que você pode, né, na contracepção e na menorreia mesmo, né, no tratamento de endometriose, né, que trate da mesma maneira, né? São indicações diferentes, né, com certeza. Então, e falando às vezes, o médico prescreve o absorvível porque ele não quer retirar o cilástico. Sim, eu tenho vários casos assim. Eu faço a retirada para você, preserve o que for, prescreva o que for melhor para a paciente e a gente resolve a outra parte, sabe? Então, o objetivo é esse, é preservar a paciente e preservar o médico. Perfeito. Manuela, a gente está falando de implante, né? E acho que não dá, por mais polêmica que seja o assunto, a gente não pode falar de implante sem falar da gestrinona, né? E aquela bobagem que falam do chip da beleza, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Assim, primeiro que não é chip da beleza, tá, gente? Isso não é um nome dado por um médico, não, isso não existe, né? É algo inventado aí no tempo aí pela mídia, né? Que a gente não sabe como. Mas, assim, explicar, né? Porque ela está sendo muito, né, condenada, mas eu, como uma profissional, né, que aprendi, né, com seu avô sobre ela e que uma usuária também, né? Eu acho que você falar com pessoas sérias sobre a gestrinona vai ajudar, né, um pouquinho aí as pacientes. Pois é, aí eu vou explicar como que surgiu isso, para a gente já saber de onde é que veio o chip da beleza, né? Esse apelido foi Hebe Camargo que deu. Ela tinha um programa de auditório e ela era paciente de um dos médicos pupilos de meu avô, no Rio. E esse médico, ele tinha uma relação com a agência de modelos. E essa agência de modelos, sempre que chegavam as modelos novas, ela mandava as meninas para esse médico para fazer um check-up, assim, geral, ginecológico e tudo. E as meninas acabavam botando o implante porque a flutuação hormonal, a TPM e a tal,
no meio ali das modelos, não combina. Era modelo, não podia ficar inchada, não podia tarará, então assim. E aí essas meninas acabavam indo lá e sempre saíam com implante. E era um implante de Nestorone, não era gestrinona. Tá vendo? Nem a gestrinona era, né? Não era, não era. E aí, quando o médico foi no programa da Hebe, aí ela apelidou, ela falou, é o chip da beleza, então. Entendi. Ela foi e deu esse nome ao implante que era o Nestorone. Eu já tinha ouvido essa história, mas eu não tinha certeza se ela era real, mas é mesmo, né? Porque foi dentro aí do que você estava vivendo, né? Você viu acontecer. Isso foi, inclusive, esse episódio foi antes de eu começar. Foi lá atrás. Tanto que ficou apagado, assim, um tempo. Ficou... Porque como só tinha gente que fazia implante, não era uma coisa muito comercial, não tal... Aquilo aconteceu e ficou. Mas aí, alguns anos depois, aí eu já tava. As globais botaram. Tiveram 2 globais que botaram implante que chamaram muita atenção, que foi Juliana Paz e Débora Seco. Porque elas foram muito abertas sobre... A gestrinona não era polêmica na época. E elas fizeram entrevistas em momentos diferentes e falaram que elas usavam o implante e enfim, para fazer contracepção e tal. E aí, a partir daquele momento, voltou essa história do chip da beleza, e aí aquilo começou a aquecer, e as pessoas falavam, aí eu já tava, e a gente ia navegando essa onda com muito cuidado, sabe? Assim, a gente, nos cursos a gente falava bastante que não era, e tudo, a gente tinha ainda um controle sobre a narrativa, porque o mercado era muito fechado, controlado, só tinha ali a gente, enfim. Aí o tempo foi passando e quando entraram os absorvíveis, que tem um viés mais estético hoje em dia do que o silástico, aí assim, fugiu do controle, sabe assim? Um apelido que incomodava a gente, porque tirava a seriedade do que é o implante, né, do que é a gestrinona e tudo isso. A gente tinha que fazer um trabalho enorme para desfazer o chip da beleza, para desfazer essa definição rasa, né, do que é a gestrinona. E aí, quando mais pessoas tiveram acesso, aí a gente perdeu o controle da narrativa, sabe assim? Bem sinceramente, porque muitos médicos começaram a usar, muitos médicos fora da nossa alçada, né, assim, que não estavam dentro da ginecologia, e aí aquilo virou o que é hoje, sabe, assim, que todo mundo fala chip da beleza, sem nem saber do que está falando, né, sem saber que está falando da gestrinona, que é uma droga muito pesquisada, muito estudada, que é a única droga que trata, hoje em dia, endometriose, TDPM, mantendo a qualidade de vida das pacientes. Sim. Sabe? Que é uma diferença absurda entre as outras linhas de tratamento. A gente não está falando de uma droga que tem um substituto que esteja à altura. Não tem. Quando você pega uma paciente aí, sua, que vai fazer tratamento com análogo de GNRH e tal, elas não aguentam. Eu acho que a palavra da gestrinona é essa, é qualidade de vida, né? E assim, é uma medicação séria, como falam, estudada, né? Ela tem essa perseguição, mas a gente também não vai entrar nesse mérito, mas de qualquer forma é qualidade de vida, né? E ela é efetiva, né? Então tem mulheres com endometriose, né? Que eu recebo pacientes assim de profissionais assim, renomadíssimos em endometriose, por exemplo, Dr. Ricardo Pereira, que indica, né? Então, um profissional que trata endometriose, que é tão conhecedor da endometriose como o Dr. Ricardo Pereira, né? Que indicava desde o começo para o seu avô, né? Usa, né? Você tem que, né, entender que... A paciente já sai da mesa de cirurgia direto para a indicação de fazer consulta para botar implante, porque Dr. Ricardo, como conhece endometriose como ninguém, ele fala, para preservar aquela cirurgia que ele já fez, ele deixou a paciente bem, ele bloqueia.
Entendeu? Assim, se a paciente quiser engravidar e tal, aí outra história. Mas o ideal para a paciente não voltar ali é bloquear. E é o doutor Ricardo Pereira que manda isso, entendeu? Então, quando às vezes as pessoas dizem, porque cirurgião não gosta de implante porque perde cirurgia. Aí eu sempre uso o doutor Ricardo como exemplo. Eu falo, pergunta ao doutor Ricardo se ele perdeu alguma cirurgia. Sim, sim. Entende? Porque não tem a ver. O bom cirurgião, o bom médico, sempre vai ter trabalho. Não tem uma coisa que tire, entendeu? O paciente. Só o médico mesmo que perde o paciente. Ninguém tira de você, né? Perfeito. E tem outra coisa, não é também, gente, a gente não está falando aqui que é para todo mundo, né? Que pode ser usado indiscriminadamente, né? Você tem que conhecer, nem todo mundo dá certo também, às vezes, como qualquer tratamento médico, para uns funciona, para outros não tão bem, existem os efeitos colaterais. Então, assim, é de você conversar com o seu médico, ter a informação, né, você saber que ele tem experiência naquilo e, principalmente, né, ele vai conseguir conduzir aquilo, né, em frente às complicações, efeitos, benefícios. Então, assim, eu acho que é uma confiança, né, de um longo período e que a gente tem que usar com bom senso, como qualquer tratamento, qualquer coisa na medicina e na vida, né? E isso que se perde um pouco, né? Às vezes as pessoas não têm bom senso, né? Exato. E também, o que você falou é super importante, porque a gente tem que ser realista em relação a qualquer medicamento. Então, o médico, quando ele prescreve a gestrinona para uma paciente, ele quer que funcione, ele quer que a paciente tenha o melhor resultado possível. Mas ele não tem bola de cristal. E pode ser que a paciente não responda bem aquilo. Sim. Sabe? Por isso que o cilástico tem essa característica da retirada, que é super importante a gente frisar também. Sabe? Você poder interromper o tratamento é super importante. Então, mas pode acontecer de não dar certo. Assim como pode acontecer de qualquer outro tratamento não dar certo. Por exemplo, assim, uma paciente que descobre um câncer e o médico fala para ela, você vai fazer quimioterapia. E vai dar certo, e vai ficar tudo bem. Ela começa a fazer a quimioterapia e ela não responde a quimioterapia. Quer dizer que a quimioterapia não vale nada? Ou ele não queria que ela melhorasse, não é isso. Que ele melhorasse, é como qualquer tratamento. Não é isso, entendeu? É porque não tem bola de cristal. O médico está tentando usar as ferramentas que ele tem para deixar a paciente bem. Né? E a paciente tem uma série de coisas que ela tem que fazer para se ajudar a ficar bem também. Sim. Né? E pode ser que os dois tenham todas as boas intenções e ainda assim não dê certo. Perfeito. Isso não quer dizer que a droga é ruim. Isso quer dizer que as pessoas são diferentes. É isso mesmo. Agora, essa indicação inicial do cilástico, que ele é removível, né, caso a paciente não se adapte, é fundamental. Eu nunca começo implante absorvível numa paciente que nunca usou, né? Isso eu jamais faço. Eu explico por quê, né? Porque eu consigo, né, retirar, consigo reduzir, né? O outro não tem como, né? Então, são 6 meses no mínimo, né? Manuela. Alguns médicos, viu, Paula? Oi. Só para contribuir, alguns médicos às vezes chegam para mim e falam assim, ou pacientes, né? Mas que chegam para mim e falam assim, não, mas o meu médico quis botar o absorvível porque como foi a primeira vez, aí eu fico olhando assim, gente, isso não faz sentido nenhum. É o contrário, exato. É o contrário. Você vai botar um negócio que você não pode interromper, sendo o primeiro? Não, porque por causa do investimento, ou por causa do, sabe assim? Aí eu falo, bom, eu penso diferente, ou faz creme um pouco, para ver como é que a paciente vai se adaptar, ou bota o cilástico, porque botar o absorvível de primeira vez é um risco, alto. Aliás, é o que eu geralmente faço. Eu começo com os tópicos, daí se adapta, eu vou ajustando daí. Se ela quiser, eu vou para o implante, que, como eu expliquei, não é todo mundo que quer e também não é necessário para todas. Daí eu vou para o cilástico lá na frente. Então, é esse caminho, é isso mesmo. Manuela, olha só, o tempo passa muito rápido. Nossa, rápido demais. Agradecer mesmo, assim, gente, é uma
aqui a gente conversou muita coisa importante. Ela é uma conhecedora dos implantes, né? Então, é uma honra ela estar aqui esse tempinho com a gente. Vou te trazer aqui para Londrina um dia, porque para você vir pessoalmente, né? Conversar sobre os implantes com as mulheres aqui. Vocês dão uma olhadinha depois lá no Instagram da Lavi, da Manuela Coutinho, né? Eu sou uma fã do seu avô, por muita sorte, eu fiz o curso com ele mesmo, na sala dele, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, e as pessoas que tiveram esse privilégio, né, sabem que o quão especial ele foi, né, e ainda é na vida das pessoas. E queria que você fizesse aí uma mensagem final para as mulheres, né, para todo mundo aí, em relação ao que a gente conversou. Então, primeiro agradecer a você a oportunidade de estar aqui falando para as pessoas sobre os implantes, sobre a gestrinona, sobre o trabalho de meu avô e sobre o meu trabalho, que é uma coisa que a gente tem que falar mesmo, né, para as pessoas terem essa informação do lugar da responsabilidade, do lugar da ética e não ficar só nas mãos, né, das informações soltas. Então, primeiro, obrigada por isso. Segundo, te falar que não foi à toa que você ficou com o meu avô quando você fez o curso, porque a gente sempre separava os médicos e os melhores eu botava com ele. Então, eu vi. Eu não estou querendo falar muito isso aqui, mas eu vi porque foi o que eu falei. Na minha turma tinha tanta gente importante que até eu me senti importante. Eu lembro de quem estava, né? Óbvio, não vou falar os nomes aqui, mas eu lembro dos médicos todos que estavam na minha turma, assim, quão seletos e eram excelentes profissionais mesmo. Fizeram no dia comigo o curso, eu lembro certinho. Exatamente. Eu dava uma olhada no currículo, aí quando eu via os currículos melhores, eu botava todo mundo com o meu avô. Obrigada. Obrigada, agradeço. Não sabia que tinha sido você, mas agradeço agora. E por fim, incentivar as mulheres a buscar solução para os desconfortos que elas têm, sabe? Porque a gente acaba se acostumando a ficar desconfortável com as coisas, né? Desde pequena a gente aprende que tudo bem sentir dor de menstruação, que cólica é normal, e aí isso vai se perpetuando ao longo da vida, porque a mulher é forte, a mulher aguenta sentir dor, então não tem problema. E aí a gente vai levando e a gente acaba passando a vida toda com alguma dor ou com algum desconforto. E isso não precisa ser assim, né? Então, assim, a gente está aqui para ajudar as mulheres, junto com os médicos, a atingirem o seu potencial pleno, sabe? A serem felizes, a estarem bem, produtivas, sabe? Saudáveis de verdade, né? A gozarem da vida mesmo e não só sobreviverem. Então, eu queria deixar essa mensagem para as mulheres buscarem esse potencial assim, pleno que elas têm e abrilhantarem ainda mais o mundo. Obrigada. Gente, obrigada por participarem. Se você gostou do conteúdo, aí manda para quem você conhece, pessoas que sofrem com dor, com endometriose, têm dúvidas, né, dos implantes, reposição hormonal, encaminha, porque realmente foram informações muito ricas. Agradeço novamente a tua participação e até a próxima, gente.